Fala, seja bem-vindo. Estamos iniciando o Giro Grana número 29, lembrando que também estamos em podcast. Hoje falaremos sobre a nova crise que está chegando e como se proteger dela. Também falaremos sobre macroeconomia, política, Brasil, Trump e um monte de coisas mais. Vamos iniciar com o giro dos índices. O Ibovespa está batendo a máxima nesse momento, 153 mil pontos e 294. A semana passada estava em 148, ou seja, subiu bastante, tivemos uma boa alta. No mês estamos com alta de 6,74%. O S&P continua também em alta, ele caiu um pouquinho, mas muito pouco. No mês ele segue estável, 0,83% de alta, com 6.796 pontos. Na semana passada estava em 6.871, então ele caiu aí praticamente 70, 75 pontos da máxima histórica. Já o dólar, semana passada estava 5,38, está em 5,35, ele mantém aí estável, tirando esse ponto aqui que foi aquela questão do o Trump iria taxar a China. Então tivemos uma alta muito grande, mas ele já retornou. Acredito que a gente vai fechar o dólar nesse patamar. Não vejo por que o dólar subindo, até porque a gente conseguiu trazer uma certa estabilidade política no Brasil, as coisas estão mais tranquilas. E lembrando que isso eu comento bastante dentro da Start Grana, período de férias é sempre muito mais tranquilo porque os políticos não estão fazendo nenhuma cagada, então o mercado tende a andar de uma forma natural, porque não tem tantas interferências. E o Bitcoin, semana passada em 107 mil, aí ele voltou 114, agora retornou 102 mil. Ontem até tinha subido um pouquinho, mas ele veio para baixa, 16,98% de queda no último mês. Algumas pessoas já estão falando em fim de ciclo. Eu acredito que ainda não, mas aquela previsão de chegar a 180, 185, 200, 250, eu acho que não vai mais ocorrer. O máximo que pode acontecer é ele voltar próximo para essa região dos 125 e aí a gente entra em 2026, possivelmente lateralizado até voltar ao ciclo de baixa, ter uma queda aí lá para os 50 mil dólares novamente, que é o padrão que pode ocorrer dentro do Bitcoin. Não que vá acontecer, mas é uma possibilidade de vir a acontecer. A primeira notícia: governo do Distrito Federal pede a Moraes para avaliar se Bolsonaro tem condições de ficar na papuda. Ofício encaminhado ao STF pede realização de laudo médico no ex-presidente, considerando a proximidade do julgamento dos recursos no caso da trama golpista, que vai ser amanhã. Há informações que o próprio Moraes foi visitar a Papuda, a sala que ele ficaria, e aqui a gente precisa trazer alguns pontos de análise independentemente de política. O Bolsonaro, ele é um ex-presidente. O Lula, quando ficou preso, ele ficou aqui em Curitiba, na sede da Polícia Federal, não trazendo uma equivalência, mas se um ficou na sede da Polícia Federal, acredito que o Bolsonaro, por ser um ex-presidente e ter toda essa pompa, querendo ou não, independente do que aconteceu, os ex-presidentes eles sempre vão ter um privilégio, até porque em algum momento da vida deles eles foram a pessoa mais importante, o cargo mais importante do país. Então acredito que ele deveria ficar num local não somente por condições clínicas, porque isso eu acredito que se vão dar prioridade para ele, deveriam dar para todos os presos, então todo mundo que tem algum problema de saúde deveria ter essa prioridade. Eu acho que não é nem somente isso o caso, mas nessa matéria dizia que existe um grande problema de logística caso ele venha a ter algum problema para você montar um aparato de segurança para ele sair do presídio, até porque não somente o risco com a segurança dele, mas o acúmulo de pessoas. Provavelmente, se o Bolsonaro for sair do hospital, vai ter uma grande leva de pessoas, assim como acontecia com o Lula. As pessoas ficavam. Inclusive, eu já contei aqui que eu morava na rua, o fim da janela da minha casa dava para ver o presídio, e aí volta e meia tinha passeata, enfim, protesto, as ruas ficavam bloqueadas ao entorno porque as pessoas, elas acamparam lá, elas invadiram um terreno que tinha na frente, montaram barraca e ficaram acampadas. Muito provavelmente vai acontecer isso com o Bolsonaro também, né? Os religiosos, os mais religiosos seguidores do bolsonarismo vão ficar lá.
Então, por questões de segurança, é muito difícil você montar essa logística estando no presídio. É mais fácil, talvez, na superintendência da polícia. Enfim, isso é um problema que o governo vai ter que resolver, ou o Moraes vai ter que resolver. E aí eu vou trazer uma pergunta, ou responde aí. Quem você acha que vai vencer as eleições de 2026? Lembrando que aqui no canal, a cada 15 dias mais ou menos, eu trago um vídeo comentando sobre as eleições, a minha projeção das eleições. Eu já vou deixar minha resposta aqui. Vocês sabem que eu não sou imparcial. Eu acredito nesse momento, pode ser que lá para frente as coisas mudem, mas nesse momento Lula vence e vence em primeiro turno, talvez até acima de 60%. Não vejo nenhum outro candidato com possibilidade, mas deixa aí o seu comentário de quem você acha que vai vencer as eleições em 2026. A próxima notícia: Câmara aprova texto sobre streaming e oposição reage ao PL da Globo. Deputados veem risco de censura e aumento nas mensalidades com um novo tributo sobre as plataformas digitais. Dois pontos aqui que eu quero comentar. Como eu sempre digo, dentro da Start Grana, a ideia é eu comentar extra notícia, além da notícia, para trazer um entendimento um pouco mais ligado ao mercado financeiro. Um ponto aqui que me chamou a atenção é que nesse PL tem uma obrigatoriedade dos streamings de colocar os canais públicos do governo, ou seja, aquele canal lá da TV Justiça, TV Senado, TV Câmara, TV Brasil, vai ter que ficar no aplicativo de streaming. Por certo ponto, e até é uma coisa meio insignificante do ponto de vista logístico, operacional, é bastante simples. Eles vão pegar provavelmente o acesso ali através de uma API, sei lá como que vão fazer, e vão disponibilizar. Então você está dentro da Netflix, você consegue acessar a TV Brasil da mesma forma que você faz na TV aberta. Você está trocando de canal, você acessa a TV Brasil. O problema é essa obrigatoriedade, e aí surgiu a polêmica que o Brasil Paralelo, que claramente é de direita, não sei se é libertário porque eu não conheço, eu já assisti um pedaço de trecho, mas não tive paciência de assistir, acho que é um monte de baboseira que eles falam, mas eles vão ser obrigados a passar conteúdo do governo, e esse conteúdo pode ser viesado. Esse é o grande risco, você obrigar serviços particulares a transmitir. Na TV pública tudo bem, mas o serviço fechado é um pouco complicado. Daqui a um tempo a gente vai ter que passar a TV Brasil dentro da Start Grana. É algo que não faz o menor sentido, mas enfim, está dentro da PL. Outra coisa que está dentro da PL que eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês entenderem como funcionam os impostos. Então, o aumento do imposto vai ser de 4% sobre o lucro bruto. Essa é a proposta, 0,1 a 4%, mas a gente acredita que vai ser 4%. E aí eu fiz uma conta aqui para entender o que é esses 4% de imposto, que ele vai representar de 20% do lucro bruto. Então imagina aqui que o fulano, ele compra insumo para fazer bolo e ele gasta R$ 8. Isso aqui é a despesa que ele teve, ele vendeu o bolo a R$ 10. Então o faturamento bruto é de R$ 10. Quando vier o balanço da empresa, quando você olha, o faturamento bruto, quanto faturou? É R$ 10. Quando você vê um influencer falando, eu faturo 7 em 1, 6 em não sei quanto, ele faturou 100 milhões, 100 mil, 10 mil, 1 milhão, seja o que for, é o faturamento bruto. Então é toda a despesa com a receita, o quanto que ele ganhou e o quanto que ele gastou. Lógico que aqui não estou colocando impostos e tudo mais. E aí o lucro líquido é o quanto sobrou. Então ele gastou 8 e ele ganhou R$ 2 nessa operação. Isso a gente chama de lucro líquido. É o que sobrou para a empresa. Então imagina que a Netflix fez o streaming, ela gastou R$ 8 para conseguir chegar dentro da sua TV e você assistir. Só que ela oferta a assinatura por 10. Então ela gasta 8, tudo, o marketing, tudo que ela tem, ela gastou R$ 8 e ela te vende por 10. R$ 2 é o lucro que ela tem. Só que quando a gente faz o imposto de 4% sobre esses R$ 10, a gente tem 40 centavos. No caso do nosso exemplo. Só que 40 centavos de R$ 2 é 20%. Ou seja, essa nova taxação ela vai representar 20% no lucro líquido de uma empresa. Caso seja nessa proporção aqui. Então, para vocês entenderem que quando você está pegando do lucro bruto, você está cobrando imposto sobre imposto, porque provavelmente aqui nesses R$ 8 ela já pagou o imposto do funcionário, ela já pagou o imposto do aluguel, da energia, dos insumos que ela comprou, ela vai pagar mais imposto sobre isso.
E aí você não consegue nem deduzir, que é o que acontece dentro da indústria, no novo imposto que a gente vai ter no regime tributário, você vai conseguir abater. Aqui não. O que soa mais absurdo ainda. Enfim, é só para trazer um parâmetro, e aí, como você tem esses 40 centavos a mais, para a pessoa conseguir continuar com esses 20% de lucro, ela vai ter que cobrar 10,40. Só que se você cobrar 10,40, você não tem esses R$ 2 de lucro, você tem menos, porque daí o imposto vai ser maior. Ou seja, para você conseguir tendo o mesmo lucro, provavelmente você teria que passar a cobrar R$ 11 no seu bolo. Ah, aumentou só R$ 1, tudo bem. Mas quem que vai pagar esse R$ 1 a mais? Quem está comprando, não é a empresa. É exatamente o que vai acontecer com a Netflix, Google e qualquer outro streaming que exista. Próxima notícia: Banco Central abandona a versão atual do Drex. A ideia é trocar toda a infraestrutura. Eu trouxe essa notícia aqui porque muita gente está falando que o Drex acabou. Na verdade, o Drex ele não acabou. A estrutura, que era acho que a Hyperledger, que era uma blockchain que eles estão fazendo, eles não sentiram tão segura e eles vão buscar uma outra blockchain. Eles já tinham abandonado a blockchain, agora eles abandonaram toda essa ideia. Eu acredito que eles vão iniciar com uma stablecoin através de alguma blockchain já conhecida e aos poucos eles vão aprimorando a ideia. Ou seja, o Drex não acabou conforme algumas pessoas vieram a noticiar. Ele vai mudar de estrutura. Talvez eles vão recomeçar não do zero, porque algumas coisas já foram feitas, mas os estudos vão continuar. Talvez o projeto piloto leve alguns meses a mais, mas ela vai continuar. E eu já falei aqui em outros vídeos, eu acredito que as CBDCs, que são as moedas digitais dos governos, elas vão existir em algum momento quando a tecnologia ficar mais segura. Todos os países vão utilizar, é algo inevitável. É a mesma coisa que você querer usar lampião na era da luz, da energia. Não tem como. Vai ser em 2 anos, 5 anos, 10 anos, algum momento, tudo vai ser digital. A diferença é que hoje o dinheiro é digitalizado. Aqui é o dinheiro, a emissão do dinheiro digital. Eu tenho um vídeo aqui no canal também, para quem quiser entender sobre o Drex, é só pesquisar aqui na barrinha, entra no canal, pesquisa Drex, que tem um vídeo que explica exatamente como que vai funcionar. Outra notícia: plataforma de criptomoedas revela perda de 500 milhões e stablecoin perde 80% de seu valor. O projeto usava alavancagem sempre para aumentar seus rendimentos e oferecia até 18% ao ano aos seus usuários, mas acabou pausando atividades após perda de 500 milhões. O grande ponto dessa notícia aqui é prometeu rendimento para você, principalmente rendimento alto, acima da média do mercado, acima de empresas seguras. Não aceite, fuja, é golpe, é alavancagem, às vezes nem golpe é isso aqui. Entre aspas, ele não é um golpe, mas uma alavancagem. Vai chegar um momento que a empresa não consegue mais sustentar. Talvez ela tenha um saque muito grande de valores, ela não tem dinheiro para pagar e ela quebra. Para ela conseguir pagar 18% e ter lucro, ela tem que ter um rendimento de 30%, 40%. É uma DeFi, é um aplicativo, até eu não coloquei aqui, eu não lembro o nome da DeFi que fazia isso, nem da Stable, mas era um produto que não era conhecido. Então, tenha muito cuidado quando você for investir, de ir para esses ativos muito de risco, muito alternativos. Caso você queira, eu vou fazer uma aposta, coloca um valor muito pequeno do seu capital, mas muito pequeno, pequeno mesmo. Eu já contei aqui dentro da Start Grana, tinha uma época, hoje eu não faço mais tanto isso. Tinha uma época que eu classificava altcoins, as mais desconhecidas, assim, eu colocava R$ 500, e as que tinham até um certo conhecimento, que eu conhecia um pouco do projeto, eu colocava 2.000, mas não passava disso. As que eu passava de valor em aporte eram as criptos maiores, eram aqueles projetos que eu realmente confiava. Os que eu apostava, eu travava nesses valores. Isso era para evitar eu colocar valores maiores, senão eu ia pesquisar, pô, eu acho que essa empresa vai crescer, isso aqui vai ser o futuro. Aí eu ia colocar 10 mil, 20 mil reais esperando fazer 1 milhão. Não, eu colocava R$ 500. Se multiplicasse por 100, tudo bem. Ah, mas se eu tivesse colocado 1.000, se eu tivesse colocado 5.000, ok. Mas e se eu tivesse perdido? Então é muito risco, tenha muito cuidado com isso. A gente fala muito disso na Start Grana, que as pessoas se emocionam, principalmente para quem não tem muito conhecimento, acaba se vislumbrando por esses rendimentos aqui, e 99,99% sempre vai dar cagada.
Estados Unidos e China reduzem tarifa e estendem trégua comercial após acordo entre Trump e Xi Jinping. O presidente dos Estados Unidos assinou o decreto que reduz de 20% para 10% as tarifas adicionais sobre produtos chineses impostas em retaliação ao tráfico de fentanil para o país. No Giro Grana da semana passada eu comentei exatamente sobre essa notícia, não vou me estender, se quiser clica lá no Giro Grana 28. Eu trouxe outra informação aqui que tem a ver, e aí tem a ver com o conteúdo central desse vídeo, que a China almeja a economia de 23,9 trilhões até 2030 com incentivos para impulsionar os gastos. Isso aqui que me causa um estranhamento. Esse impulsionar os gastos, isso aqui é um risco muito grande. O primeiro-ministro chinês também enfatizou o objetivo de longa data da China de aumentar a demanda interna, particularmente por meio do aumento do consumo para aproveitar as oportunidades do mercado. Você estimular artificialmente o consumo é à beira do abismo, pode dar algum problema lá na frente e é isso que a China está encaminhando. Eu trouxe aqui um gráfico comparativo para a gente entender o tamanho que a China está se tornando. Nos anos 2000, aqui é em bilhões, tá? Os dois gráficos que eu vou apresentar, eles estão em bilhões. Os Estados Unidos tinham um PIB de 10 trilhões. O Japão era o segundo com 4,8, então observa o Japão. A China tinha 1,1 e o Brasil aqui com 647. Já em 2024, os Estados Unidos com 28 trilhões, então ele dobrou aqui, quase triplicou. O Japão continuou com 4,1, ó, veja que o Japão ele encolheu e ele manteve ali a média, ele não teve nenhum crescimento, a maioria dos países tiveram. E aí o Brasil com 2,3, o Brasil aí gira em torno de 11 trilhões o nosso PIB. Mas o maior crescimento que nós tivemos foi da China com 18 tri. E a previsão é chegar em 23. Concorre diretamente com os Estados Unidos. Aqui a gente começa a entender toda essa briga, por que que os Estados Unidos ele está pressionando muito a China, por que está acontecendo toda essa briga entre eles. E aí, por que que há uma nova crise chegando e como a gente se proteger? Eu já falei aqui que a cada 7 anos a gente tem uma crise. Se nós pegarmos ali 2000, 2008, 2007, daí 13, 14, 20, 21, a próxima, a grande lógica é que seja em 26, 27, todo esse desenvolvimento artificial, essa ideia de crescimento de economia, essa guerra entre China, uma guerra branca, entre aspas, entre China e Estados Unidos concorrendo para ver quem que é o maior, a China tentando alcançar os Estados Unidos, tentando aumentar a demanda interna, os impostos, as taxas nos Estados Unidos, eu acho que tudo isso vai corroborar para a gente chegar no momento que as coisas não vão ficar mais sustentáveis, a gente vai ter uma crise. Eu acredito, e aqui é só um feeling, não tem dado, não tem nada, até porque é muito difícil a gente prever, a gente chama isso de evento de cauda, é difícil a gente prever quando os mercados quebram, até porque a quebra ela é muito levada às vezes pelo FOMO, aconteceu um pequeno movimento, o mercado se desespera e de repente tudo cai porque as pessoas elas querem ter uma certa segurança. Eu acredito que esse movimento de queda ele vai ser muito rápido, então a gente vai ter uma queda muito rápida e um repique muito alto. Quer dizer, caiu, a gente vai voltar muito rápido. Lógico que olhando ao longo do tempo, talvez daqui a alguns anos, a gente olhe como sendo rápido, mas vivendo a crise talvez seja 6 meses, talvez um ano, talvez 3 meses, um tempo um pouco menor, mas eu acho que vai ser muito rápido. E como que a gente se previne da crise? Eu lembro que em 2020 ficou muito comum, foi na época que pipocou as lives e aí a gente via muita gente falando, só que nós já estávamos dentro da crise. As pessoas falavam muito que você tem que ter caixa. Hoje já tem matérias, eu li esses dias uma matéria falando que mesmo as pessoas, as empresas que elas tinham caixa, ou seja, dinheiro disponível, ou a nossa famosa reserva de emergência, até tem uma matéria, eu ia incluir, acabei não incluindo aqui no roteiro, 43% dos brasileiros não têm reserva de emergência. Então a melhor forma da gente se prevenir de uma crise é tendo dinheiro disponível e quando começar esse momento de crise, é a gente cortar o máximo de gastos possíveis. Porque na crise tudo vai ficar mais difícil. A gente tem que entender que na crise o lado emocional nosso vai ser afetado. Às vezes são problemas de saúde que estão ocorrendo,
são problemas da empresa que fechou, de uma demissão que ocorreu, falta de perspectiva lá na frente. Eu acabei de dizer que pode ser um período curto, mas quando a gente está vivendo esse momento, ele parece ser eterno. Você acorda e aí acaba entrando em depressão, acaba tomando remédio, acaba fazendo coisas que não deveria fazer porque você não tem uma perspectiva financeira. Então, a melhor forma da gente prevenir isso é no momento de fartura, é no momento que a bolsa está crescendo, que está tudo em alta, e a gente trazer dinheiro para si. É o que o Warren Buffett está fazendo. Essa semana, acho que semana passada, entre a semana passada e essa semana, o Warren Buffett bateu o maior caixa da história na Berkshire, na empresa dele. Por quê? Porque muito possivelmente vai vir uma próxima crise. E aí, vindo a crise, ele tem dinheiro para comprar das pessoas que estão com medo vendendo no mercado. Então você precisa, nesse momento, tá tudo bem na sua vida, tá perfeito, você tá recebendo bem, você tá gastando dinheiro a rodo, tá trocando de carro, tá viajando 2, 3, 5 vezes por ano, tenta dar uma freada, que seja pouco. Imagina assim, você tá fazendo muito agora, na crise você vai ter que fazer pouco. Dá uma freadinha aqui para na crise você não passar tanto aperto, para você ficar com as coisas, mesmo que passe por uma dificuldade na crise, mas o teu controle vai ser um pouco mais fácil, porque você vai estar protegido. E a gente tem que fazer isso no momento de bonança. É o que as pessoas não fazem. Se você for observar historicamente os períodos de crise, se você for buscar na literatura que a gente tem nos livros, a recomendação é que sempre você faça reserva nesses momentos de bonança. E é o momento que as pessoas menos se preocupam. A pessoa, ela sempre acha que não vai ter mais crise. Fala, não, agora está tudo bem. Mesmo que ocorra uma crise no país, mesmo que ocorra uma crise no mercado financeiro, eu estou bem, eu estou protegido. Só que quando realmente a crise chega, a gente não prevê qual que vai ser os impactos dela, quais que vão ser as consequências, porque não tem como prever. Às vezes estava tudo bem, você perdeu a sua casa foi penhorada, você bateu o seu carro, a sua esposa, tomara que nada aconteça, né? Não vou falar que esposa, mas algum familiar veio a ter um problema grave de saúde, veio a sofrer um acidente, e aí você perde o teu chão, porque você não se preveniu quando podia. E a gente sabe que a parte financeira é o que vai determinar como você vai se portar durante uma crise. Infelizmente, é assim que funciona. Para quem tem pouco, está acostumado a viver com pouco. Para quem tem bastante e cai de padrão, é muito difícil suportar. Por isso que você precisa fazer uma reserva de emergência nesse momento. É a melhor forma que tem de proteção. Essa reserva tem que ser acima do que você espera. Se você acredita que 50 mil reais está tudo bem, faça o dobro. Faça uma porcentagem a mais para você ficar muito mais tranquilo e confia, nós vamos ter uma crise independente do político que tenha, independente do que as pessoas estejam fazendo, independente do que você acredite, vai ter crise, ela vai chegar e você tem que estar protegido. Quem está dentro da Start Grana com certeza vai estar protegido, porque a gente ensina como estruturar uma carteira de investimentos. Se você quiser ajuda para estruturar a sua carteira, clica no link aqui da descrição e aí assina a Start Grana. Tem também a comunidade Grana que você pode tirar todas as suas dúvidas sobre investimento. É isso, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário, o que você achou desse vídeo, quem que você acha que vai ganhar as eleições em 2026, quando vai acontecer a próxima crise. Eu acredito que no segundo semestre de 2026. E é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!